E quem tem roubado a nossa coragem? E diante disso, eu digo para vocês que é a maneira como nós usamos as palavras, e isso pode ser de qualquer um. Porque palavras elas têm o poder de edificar, as palavras têm o poder de encorajar, mas as palavras também têm o poder de desencorajar. A maneira como usamos as palavras, elas podem ter um poder tão grande na vida do outro. E esses dias agora eu estava assistindo um vídeo de dois adolescentes nos Estados Unidos, em Nova Jersey, e eles estavam brigando no meio da rua, e tinha um grupo de pessoas em volta que se diziam amigos deles, e aquele grupo estava ali trazendo palavras, olha, é isso mesmo, vão brigar, e rindo, e zombando, e dizendo para aqueles dois adolescentes que deem um soco na cara do outro, faz isso e tal, e trazendo palavras, de fato, de forma negativa. Mas aí veio um rapaz mais velho, um jovem, e aí ele vê aquela cena e ele já chega usando palavras para, de fato, exortar os que estavam do lado de fora, dizendo: vocês são covardes, olha como que vocês estão fazendo, vocês estão incentivando os seus colegas a brigarem. E aí ele aponta para os dois adolescentes e fala: olha, vocês são homens já, vocês estão crescendo e a vida precisa de homens tomando atitudes. E vocês estão com atitudes que não são de homens, que são de crianças. E por isso, não faça dessa maneira. E aí ele consegue fazer com que aqueles dois adolescentes reflitam e eles fazem as pazes, dão as mãos. E aquele rapaz, aquele jovem que tomou essa iniciativa de usar palavras para o bem, ele ganhou um prêmio da prefeitura de Nova Jersey. E pensando sobre isso, a gente pode ver que a maneira como usamos as palavras, elas têm poder tanto de encorajar ou desencorajar. E aquele homem, ele escolheu usar as palavras de uma maneira heróica, de uma maneira de encorajamento para aqueles caras refletirem, para aqueles adolescentes pudessem refletir e assim pensar o que deve ser feito ou não. Agora imagina nas relações familiares, com o uso das palavras. As palavras, de uma esposa para com o marido, as palavras de um marido para com a esposa, dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, como elas têm sido usadas? Será que desencorajam ou encorajam? Será que quando um marido perde um emprego, ele está passando uma situação difícil naquele momento? E será que aquelas palavras daquela esposa naquele momento serão palavras para encorajar ou desencorajar? Ou será que quando a esposa está vivendo um período difícil, talvez até emocional, ou talvez seja também de trabalho, ou seja questões da vida, e será que o marido ele está usando as suas palavras para encorajar aquela esposa ou desencorajar? Os filhos aos pais, os pais aos filhos. E a gente vê nas escolas, por exemplo, o problema do bullying, onde palavras são usadas para denigrir ao outro, e isso gera um estrago na história, no caráter da outra pessoa. E por isso, a gente precisa usar as palavras. Agora, da mesma maneira que palavras desencorajam, quem está por trás delas talvez tenha uma iniciativa, ou talvez ele não está bem, porque a boca fala do que o coração está cheio. E a gente precisa voltar e refletir sobre a nossa vida interior. A gente precisa colocar os olhos para dentro de nós e ver quais têm sido as nossas motivações. E a gente precisa usar as nossas palavras para o bem. E a gente precisa usar as nossas palavras de um jeito cirúrgico, que possa construir, que possa edificar, que possa encorajar o outro. Imagina uma criança crescendo num ambiente onde o pai usa palavras incentivando ela, mesmo quando ela cai, mesmo quando ela tira uma nota ruim na prova. O pai vai continuar ali trazendo uma exortação, uma palavra, trazendo crítica, mas construindo, motivando, desenvolvendo aquele seu filho. Imagina um patrão com seus funcionários usando palavras da maneira correta. Então, palavras elas têm o poder de encorajar ou desencorajar. E que nós possamos ser pessoas que usem as palavras da maneira correta. E por isso eu fiquei pensando, até mesmo as informações que a gente recebe, e a gente recebe tantas informações negativas o dia inteiro, a gente tem um tanto de gente opinando sobre a nossa vida, e aí a gente às vezes se depara e se sente desencorajado. Será que vai dar certo? Será que não?
mas a gente precisa de ter homens e mulheres do nosso lado que nos encorajam com as palavras. A gente precisa estar pessoas, porque o humilde, existe uma comparação do humilde e do orgulhoso, porque o humilde, ele trabalha para ver os outros desenvolverem. O humilde sabe quem ele é e ele fortalece o outro, ele faz o outro crescer. E é muito bom estar perto de pessoas humildes. Mas o orgulhoso é aquela pessoa que ela sempre se coloca melhor do que as outras pessoas. E é muito ruim estar perto de pessoas orgulhosas, porque os orgulhosos, eles usam palavras para dizer que você não vai chegar, você não é melhor do que eu. E é isso que é interessante. E eu termino aqui onde Luther King ele fala que o que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Então a gente, você que está aí, você que talvez tem um propósito, sabe, na sua empresa, onde você trabalha, com a sua vizinhança, sabe, que a gente não queira transformar o Brasil, que a gente não queira mudar a história do Brasil, mas que a gente queira mudar a história primeiro da nossa casa, que dentro da nossa casa a gente encoraje os nossos e que possivelmente, consequentemente, a gente faça isso também para os da rua, para os parentes, que a gente, em vez de mandar uma mensagem no WhatsApp, que a gente use palavras ligando e que a gente ligue nesse período de pandemia, ligue para os seus parentes, ligue para aquele colega seu que talvez você sabe que perdeu o emprego e liga para ele como é que você está, que está precisando de alguma coisa. Eu estou aqui, vai dar certo, eu vou segurar sua mão nesse momento e que nesse período de pandemia e para frente a gente use palavras da maneira correta, que a gente use palavras de um jeito saudável. Então, o que tem roubado a nossa coragem são as palavras de pessoas que usam, trazendo, nos machucando, desencorajando. Mas também palavras são usadas para encorajar aquele que estava desanimado e que a gente use as palavras para o bem. Que a gente possa falar mais alto daqueles que têm usado palavras para desencorajar. E se a gente tem usado palavras para desencorajar alguém, que a gente se arrependa e a gente possa usar as palavras daqui para frente da maneira correta na caminhada. E assim vai. Obrigado pela oportunidade. Vamos que vamos, tamo junto. E é de Deus. É isso aí, Lauge, Diego, equipe da Ponte. Uma alegria falar aqui nessa noite. Abraço.